Se tudo o que você conhece como realidade for apenas uma camada? E se existirem planos mais sutis, mais profundos, mais reais, escondidos atrás de um véu que a maioria nunca percebe? A realidade, como você entende, pode ser apenas uma projeção. Uma interface, um sistema operando dentro de limites específicos para que sua mente suporte existir aqui. Mas por trás desse sistema, pode haver algo maior, algo que a ciência toca com delicadeza, algo que antigas tradições sempre souberam. Eles chamavam de plano espiritual, outros chamam de campo quântico, alguns de inconsciente coletivo. Mas a ideia é a mesma. Existe algo além, e o que separa você disso é o véu, um véu invisível, fino, que se move quando você silencia, que vibra quando você sonha, que revela pistas quando você está pronto. Esse vídeo não é sobre respostas. É sobre o que está por trás da realidade que você vê. Ao longo da história, culturas ao redor do mundo descreveram esse véu com nomes diferentes. No hinduísmo, ele é chamado de Maya, a ilusão que cobre o mundo verdadeiro. No budismo, o véu é o ego, a mente que interpreta e separa. No cristianismo místico, fala-se do véu do templo, que separava o homem da presença divina. No espiritismo, é o plano encarnado, limitado, denso, esquecido. Mesmo a ciência moderna começa a tocar nesse mistério. A física quântica revela que a realidade não é sólida. Que tudo é energia vibrando em frequências, que o observador afeta o observado, que o tempo, o espaço, a matéria são maleáveis, instáveis, quase imaginários. E mesmo assim, vivemos como se tudo fosse concreto, como se o que vemos fosse tudo o que existe. Mas em sonhos, meditações, estados alterados, acidentes, algo estranho acontece. O véu rasga. Por um instante, vemos algo, sentimos algo, um arrepio, uma presença, um reconhecimento. E depois, esquecemos, como se o véu não quisesse ser removido, mas apenas tocado. Quem nunca teve a sensação de já ter vivido algo antes? O déjà vu é um dos sinais mais comuns. Um fragmento, uma falha na repetição? Ou um vislumbre de algo além do tempo? E os pressentimentos? Quando algo dentro de você sabe, antes de acontecer. Um sim profundo, um não inexplicável. Intuições que não seguem lógica, mas que se mostram certas. E as sincronicidades? Aqueles momentos em que tudo parece se alinhar. Nomes que se repetem, lugares que te chamam, pessoas que surgem na hora exata. É o acaso ou o véu se movendo? Alguns dizem que nesses momentos há rachaduras, brechas. A realidade mostra que há algo por trás da cortina. Um outro plano, sutil, que te observa e conversa com você em silêncio. Medite profundamente e em algum momento você sentirá. Tudo fica quieto. O tempo desacelera. O corpo some. Resta apenas presença. E nessa presença, o véu ondula. Ele quase se abre. Você não vê com os olhos, mas sente, como se tivesse algo ali, esperando que você lembre. Lembre que você é mais do que pensa. Lembre que a realidade não termina aqui. Pessoas que viveram experiências de quase morte relatam o mesmo padrão. O corpo para, mas a consciência, não. Elas sentem que saem de si, que observam de cima, que entram em um lugar sem tempo, sem dor, sem palavras. Um lugar mais real do que este. Ali, dizem, tudo faz sentido, tudo está conectado, tudo é amor. E quando voltam, a vida muda.
Nada mais parece definitivo. Nada mais parece material. Essas são chamadas de EQMs, experiências de quase morte. Mas talvez o nome esteja errado. Talvez sejam experiências de vida real. Médiuns, xamãs, monges, mestres. Todos falam de atravessar o véu. Com prática, com disciplina, com entrega. Mas nem todos voltam iguais. Ver o que está por trás muda quem você é aqui. Você perde certezas e ganha visão. Você deixa de buscar fora e começa a sentir dentro. O véu não esconde só o outro lado. Ele esconde você, a sua essência, a sua verdade. E atravessar é se encontrar. Mas se há algo por trás, por que não conseguimos ver o tempo todo? Porque o véu protege. Ele limita. Ele amortece. Sem ele, talvez enlouquecêssemos. Talvez não conseguíssemos viver uma vida linear, com nome, função, destino. O esquecimento é parte do plano. Você nasce e esquece. Esquece quem era. Esquece o que sabia. E o jogo começa. A jornada se inicia. Como um ator que esquece o roteiro para viver de verdade, mas em algum ponto, algo chama. Você sente que há algo errado ou algo escondido e começa a buscar. O véu não é um castigo, é um desafio. Ele te convida a olhar além, a sentir além, a lembrar com o coração, e aos poucos ele se torna translúcido. Você começa a ver por dentro das coisas, a ouvir o que não é dito, a reconhecer o que não é visível. Isso é atravessar. E quando você atravessa, nada mais volta a ser como antes. Talvez você esteja começando a sentir que há mais na vida do que acordar, trabalhar, dormir, que existe uma vibração por trás de cada gesto, uma presença atrás de cada silêncio, um chamado atrás de cada vazio. Talvez o véu esteja se movendo, e você está aqui porque está pronto. Não pronto para respostas, mas para olhar as perguntas com outros olhos. Não para fugir da realidade, mas para percebê-la com mais profundidade. O mundo não vai te contar isso. A sociedade não quer que você atravesse, porque quem atravessa, muda. E quem muda, transforma tudo ao redor. Mas ainda assim, o véu vibra, como se esperasse que você veja, que você sinta, que você lembre. Você não é só um nome, um corpo, uma história. Você é consciência em jornada. Você é presença em expansão. E talvez o que você chamou de realidade seja apenas o cenário de um despertar muito maior. O véu vai se mover. Nas madrugadas de silêncio, nas lágrimas sem explicação, na intuição que te guia sem lógica. Ele se move quando você respira fundo e escuta. Não com os ouvidos, mas com a alma. Você pode seguir vivendo sem notar, ou pode atravessar. Não será fácil, não será rápido, mas será verdadeiro. E quando o véu cair, você não será mais o mesmo, porque terá se lembrado do que sempre esteve lá, esperando, chamando, sussurrando. Você é mais do que pensa. Não importa sua crença, sua origem, sua dúvida. O véu não é uma questão de fé, é uma experiência, um chamado sutil, um toque leve, algo que você sente, mas não consegue explicar. Quando ele se move, o mundo muda. Cores parecem diferentes, pessoas brilham de outro jeito, o tempo desacelera. Você percebe que nada era tão sólido quanto parecia, e que, por trás de tudo, há uma luz, uma verdade, uma lembrança que pulsa dentro de você. Essa é a travessia. Não é sair do mundo, é enxergar o mundo, como ele realmente é. Você já viu o véu. Agora a pergunta é: vai ignorar ou atravessar? A realidade não termina onde seus olhos alcançam. Ela começa onde sua consciência decide olhar com coragem, silêncio e verdade. Atravessa o véu.